Você já reparou que às vezes Deus parece estar falando com todo mundo, menos com você? Pois é exatamente esse silêncio incômodo que marca a história que vamos revisitar hoje. Quando chegamos ao livro de Malaquias, encontramos um povo vivendo fé no automático, ritos vazios e corações distantes. Uma realidade muito mais parecida com a nossa do que a gente gosta de admitir. É como olhar num espelho antigo e perceber que certos padrões nunca mudaram. A pressa, a frieza, o desânimo espiritual. E é justamente nesse cenário que Deus decide falar de forma direta, forte e profundamente amorosa. Mas o mais surpreendente é que Malaquias não é apenas uma repreensão, é uma convocação para recomeçar. É como se Deus puxasse uma cadeira, olhasse nos olhos do seu povo e dissesse: vamos ajustar isso juntos. E ao mergulharmos nessa história, descobrimos conselhos que continuam vivos, atuais e transformadores. Por isso, antes de seguir, já se inscreve no canal para não perder nenhuma mensagem como esta. E me conta nos comentários, de onde você está nos assistindo? Quero saber até onde essa mensagem está chegando e construir essa jornada com você, lado a lado. O primeiro conselho do livro de Malaquias é honrar a Deus em tudo. Logo no início, o texto revela o questionamento divino. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Malaquias capítulo 1, versículo 6. Essa pergunta atravessa o tempo e chega até nós como um convite a reavaliar a postura do coração. Honrar a Deus não é um ato isolado, mas um estilo de vida que se revela em cada escolha diária. É reconhecer que tudo o que fazemos carrega um valor espiritual. Muitas vezes a rotina leva as pessoas a tratar a fé como algo secundário, encaixando-a apenas quando sobra tempo. Mas honra não nasce das sobras, nasce da prioridade. É como preparar algo especial para alguém querido. Existe cuidado, existe intenção, existe valor. Quando alguém decide honrar a Deus, passa a colocar propósito até nas tarefas mais comuns. É a intenção que transforma o ordinário em sagrado. Essa honra também se revela no uso do tempo. Separar alguns minutos do dia para refletir, orar ou ler um trecho da Bíblia. Por exemplo, alguns versículos de Provérbios para ganhar sabedoria prática. É uma maneira simples e poderosa de alinhar o coração. Não é sobre quantidade, mas sobre constância. O dia flui de um jeito diferente quando começa com essa consciência. Pequenos hábitos constroem grandes transformações espirituais. Outra forma de honrar a Deus está na maneira como se reage às circunstâncias. Escolher uma palavra firme, porém respeitosa, optar pela calma em vez da pressa emocional, decidir pelo respeito mesmo diante de conflitos. São atitudes que demonstram maturidade espiritual e coerência. A honra não se vê apenas em momentos solenes, mas principalmente no cotidiano, onde o caráter é esculpido movimento por movimento. E essa postura naturalmente transborda para as relações. A forma de falar, de agir, de servir, de lidar com diferenças, tudo passa a refletir o cuidado interior. Honrar a Deus nas relações cria ambientes mais leves, justos e íntegros. É como acender uma luz onde antes havia sombra. E quando a pessoa percebe que essa luz pode iluminar áreas ainda mais profundas da vida, surge o próximo passo dessa jornada. O segundo conselho do livro de Malaquias é oferecer o melhor ao Senhor. O texto mostra que o povo apresentava sacrifícios defeituosos, algo que Deus confronta de maneira firme. A Escritura declara: quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? Malaquias capítulo 1, versículo 8. Essa pergunta atravessa o tempo e chega até nós como um convite a reavaliar a postura do coração. Honrar a Deus não é um ato isolado, mas um estilo de vida que se revela em cada escolha diária. É reconhecer que tudo o que fazemos carrega um valor espiritual. Muitas vezes, a rotina leva as pessoas a tratar a fé como algo secundário, encaixando-a apenas quando sobra tempo. Mas honra não nasce das sobras, nasce da prioridade.
É como preparar algo especial para alguém querido. Ninguém daria um presente quebrado ou gasto. Quando alguém decide honrar a Deus com sua parte mais essencial, demonstra prioridade e propósito. Essa atitude transforma até os momentos simples da vida em atos de devoção. Essa excelência aparece também na forma como realizamos nossas responsabilidades. Trabalhar com dedicação, estudar com foco, servir com generosidade, tudo isso se torna expressão de honra. Quem escolhe ler a Bíblia com intenção pode começar por livros que fortalecem entendimento, como Provérbios ou Filipenses, que trazem direção prática para o dia a dia. O melhor não é o mais difícil, mas o mais entregue. Oferecer o melhor também significa não viver só do que sobra, emocionalmente ou espiritualmente. É fazer escolhas conscientes, organizar o dia com intenção, priorizar momentos de silêncio, criar metas espirituais realistas. São práticas que comunicam a Deus que Ele não é opção secundária. E quando essa intenção se torna hábito, a vida espiritual ganha profundidade e clareza. E aos poucos essa postura começa a moldar toda a rotina. A pessoa percebe que oferecer o melhor não é peso, é privilégio. É como ajustar o foco da alma para aquilo que realmente importa. E quando o coração compreende isso, surge naturalmente a necessidade de ir além da entrega e olhar para a sinceridade do culto. Afinal, o que adianta oferecer o melhor exteriormente se o interior não acompanha? É exatamente isso que o próximo conselho aborda. O terceiro conselho do livro de Malaquias é cultuar com sinceridade. O profeta denuncia uma adoração mecânica, vazia e sem verdade. Deus declara: "Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Isaías, capítulo 29, versículo 13. Essa citação ecoa perfeitamente o problema revelado em Malaquias. Não é o ritual que Deus rejeita, mas a desconexão entre o gesto e o coração. Cultuar com sinceridade significa permitir que a fé toque áreas internas e não apenas comportamentos externos. Muitas pessoas se acostumam a repetir frases prontas, cantar cânticos conhecidos e seguir rotinas religiosas sem perceber o distanciamento emocional e espiritual que se instala com o tempo. A sinceridade devolve profundidade ao culto. E quando o coração se envolve, até expressões simples ganham autenticidade. Essa sinceridade também aparece na honestidade diante de Deus. Em vez de ocultar fragilidades, o culto sincero apresenta o que é verdadeiro: dúvidas, medos, gratidão, alegria. Uma boa forma de praticar isso é dedicar alguns minutos para escrever pensamentos antes ou depois da oração, como um diário espiritual. Isso ajuda a identificar o que realmente está no coração, tornando o encontro com Deus mais real e menos automático. Cultuar com sinceridade também envolve intenção. Alguém pode separar uma canção, um versículo ou um momento do dia e transformá-lo em um ato de entrega consciente. Ler um trecho dos Salmos, por exemplo, pode ajudar a despertar sensibilidade espiritual, pois ali se encontram emoções humanas expressas com profundidade. Quando a intenção se alinha ao gesto, o culto deixa de ser performance e se torna encontro. E esse encontro transforma a forma como a pessoa vive. O culto sincero gera coerência, e a coerência transborda para os relacionamentos. A forma como tratamos quem está ao nosso redor revela se nossa espiritualidade é madura ou apenas aparência. Por isso, o próximo conselho do livro de Malaquias nos leva justamente a olhar para a fidelidade nos relacionamentos, onde a autenticidade do coração é colocada à prova diariamente. O quarto conselho do livro de Malaquias é viver com fidelidade nos relacionamentos. O texto revela uma denúncia séria. O povo havia se tornado infiel em suas alianças, especialmente no casamento. A Escritura declara: "Eu odeio o divórcio e também odeio aquele que cobre de violência suas vestes." Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Essa fala não é apenas sobre separação, mas sobre deslealdade, dureza e quebra de compromisso. Deus revela que a fidelidade é um reflexo direto do caráter espiritual.
Viver com fidelidade significa agir com integridade, lealdade e transparência em todas as relações, familiares, profissionais, afetivas e sociais. Muitas pessoas acreditam que fidelidade é apenas evitar traição, mas o conceito vai muito além. É falar a verdade, manter promessas, ser coerente e respeitar limites. Quando se pratica a fidelidade, o ambiente ao redor se torna mais leve e estável. E relações saudáveis florescem onde existe compromisso real. Essa fidelidade também aparece nas pequenas atitudes do dia a dia. Ser pontual, cumprir o que se disse, ouvir com atenção, manter a palavra mesmo quando é difícil, tudo isso constrói confiança. Pequenos exemplos ajudam. Combinar um horário e respeitá-lo, prometer algo e entregar antes do esperado, evitar palavras duras quando um diálogo exige calma. O cuidado nos detalhes fortalece vínculos e mostra maturidade emocional e espiritual. Outra faceta da fidelidade está em agir com responsabilidade afetiva. Em vez de agir impulsivamente, é possível escolher atitudes que preservem e construam. Respeitar limites, resolver conflitos com sabedoria e desenvolver paciência são práticas valiosas. Ler trechos de livros como Provérbios pode ajudar nessa construção, pois ali se encontram conselhos claros sobre mansidão, prudência e sabedoria no trato com as pessoas. E quando alguém aprende a viver com fidelidade, percebe que isso não é apenas sobre relações humanas, mas sobre refletir o próprio caráter de Deus. A fidelidade transforma ambientes, pacifica conflitos e fortalece alianças. Mas para que essa fidelidade seja plena, é necessário também desenvolver um senso profundo de justiça e dignidade, justamente o tema do próximo conselho revelado no livro de Malaquias. O quinto conselho do livro de Malaquias é viver com justiça e dignidade. O profeta denuncia aqueles que exploravam, oprimiam e se aproveitavam dos mais vulneráveis. A Escritura afirma: Eu me apressarei a testemunhar contra os que oprimem o trabalhador, a viúva e o órfão. Malaquias capítulo 3, versículo 5. Esse texto revela que Deus observa atentamente como tratamos as pessoas ao nosso redor. Justiça, para ele, não é conceito abstrato, mas prática diária. Viver com justiça significa agir com retidão, buscando o que é correto mesmo quando ninguém está avaliando. Significa não se beneficiar da fragilidade alheia, não distorcer a verdade e não manipular situações para vantagem própria. A justiça aparece no tom da voz, na intenção da palavra e na decisão que tomamos quando temos poder sobre alguém. E quando a justiça guia o comportamento, a dignidade acompanha naturalmente. A dignidade também se manifesta na forma como alguém escolhe tratar quem não pode retribuir. Ser gentil com quem serve, respeitar quem trabalha, valorizar profissionais invisíveis, como faxineiros, porteiros e atendentes, é viver justiça em sua forma mais básica e verdadeira. Detalhes simples como agradecer, ser cordial e reconhecer o esforço do outro transformam ambientes e elevam relações. Pequenos gestos carregam grande impacto. Além disso, viver com justiça e dignidade envolve decisões conscientes no dia a dia. Escolher ser honesto em negociações, evitar fofocas e julgamentos precipitados, cumprir compromissos e agir de forma íntegra, mesmo quando a pressão é grande. Buscar leituras que fortalecem esse senso de integridade, como trechos do livro de Provérbios, pode ajudar a desenvolver discernimento. A justiça se torna mais clara quando a mente é alimentada por sabedoria. E à medida que alguém abraça esse estilo de vida, percebe que a justiça não é apenas um comportamento externo, mas parte da identidade espiritual. Ela molda atitudes, refina escolhas e fortalece relacionamentos. Mas para viver essa justiça plenamente, é necessário estar profundamente conectada à verdade da palavra. E é justamente esse compromisso com a Escritura que abre caminho para o próximo conselho do livro de Malaquias. O sexto conselho do livro de Malaquias é assumir um compromisso profundo com a palavra de Deus. O texto denuncia que os sacerdotes haviam distorcido o ensino, comprometendo a verdade e confundindo o povo. A Escritura afirma:
Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca o povo deve buscar a lei. Malaquias capítulo 2, versículo 7. Essa declaração mostra que o ensino correto é responsabilidade espiritual, mas também um caminho de vida para quem o recebe. E sem compromisso com a verdade, tudo ao redor se desorganiza. Comprometer-se com a palavra de Deus significa mais do que ler por obrigação. Significa permitir que ela ajuste pensamentos, decisões e atitudes. Muitas pessoas conhecem versículos, mas poucas deixam que eles moldem a rotina. Uma forma prática de fortalecer esse relacionamento é reservar momentos pequenos, porém constantes, para estudar a Escritura, meditar e anotar reflexões. A profundidade não nasce depressa, mas de constância. Esse compromisso também se expressa na forma como a pessoa busca entendimento. Selecionar livros bíblicos que constroem fundamentos sólidos, como Tiago para a prática, Efésios para a identidade espiritual ou Salmos para a sensibilidade emocional, ajuda a criar uma base diversificada. A leitura pode ser acompanhada de cadernos de estudo, marcações ou planos temáticos. Quando a palavra entra pela mente, transforma o coração. Compromisso com a palavra de Deus também significa filtrá-la de forma correta, evitando interpretações distorcidas. Isso envolve discernimento, oração e disposição para aprender. Em vez de escolher apenas textos confortáveis, é essencial permitir que a Escritura confronte, oriente e ilumine áreas ocultas. É assim que ela deixa de ser apenas informação e se torna formação. E quando alguém se compromete de verdade com a palavra, percebe que a fé cresce com mais equilíbrio. As emoções se tornam mais estáveis, as decisões mais sábias e a vida mais coerente. Mas esse compromisso também desperta uma pergunta inevitável: como confiar no agir de Deus quando tudo parece demorado ou silencioso? Esse é exatamente o tema do próximo conselho revelado no livro de Malaquias. O 7º conselho do livro de Malaquias é aprender a confiar na justiça de Deus. O povo questionava o silêncio de Deus diante das injustiças como se ele estivesse indiferente. A Escritura registra: onde está o Deus da justiça? Malaquias capítulo 2, versículo 17. Essa pergunta revela uma tensão humana antiga, a sensação de que o mal avança sem resposta. Mas a palavra mostra que Deus não ignora nada, ele apenas trabalha em tempos e maneiras diferentes das nossas expectativas. Confiar na justiça de Deus significa reconhecer que ele enxerga o que nós não vemos e age além do que conseguimos calcular. Muitas pessoas confundem demora com ausência, mas Deus não opera segundo o relógio emocional humano. A confiança nasce quando compreendemos que justiça divina não é reação imediata, mas resposta perfeita. E essa percepção acalma o coração mesmo quando as circunstâncias dizem o oposto. Essa confiança também se manifesta na paciência. Em vez de agir impulsivamente, é possível esperar com sabedoria e equilíbrio. Uma forma prática de desenvolver essa postura é ler textos como o Salmo 37, que ensina sobre descanso, entrega e confiança no tempo de Deus. A paciência não é passividade, é convicção firme de que Deus trabalha enquanto o ser humano permanece fiel. Essa mudança interior fortalece a alma. Confiar na justiça de Deus também significa abandonar a necessidade de controlar tudo. Decidir não revidar, não manipular e não acelerar processos por ansiedade é parte dessa entrega. Cultivar hábitos como orações curtas ao longo do dia, pausas conscientes e reflexões sobre promessas bíblicas ajudam a manter a mente alinhada. Quando a pessoa aprende a soltar o que não pode resolver, encontra mais leveza e clareza. E à medida que essa confiança cresce, o coração se torna mais generoso. Quando alguém entende que Deus cuida da justiça, não teme abrir mão, servir ou compartilhar. A generosidade flui com mais liberdade, porque não está presa à insegurança. E é exatamente sobre isso, sobre fidelidade nos recursos e no ato de dar,
que o próximo conselho do livro de Malaquias começa a nos conduzir. O 8º conselho do livro de Malaquias é viver com fidelidade nos recursos e generosidade. O profeta deixa claro que reter o que pertence ao Senhor revela um coração desconfiado e distante. A Escritura ordena: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Essa instrução não é sobre valor financeiro, mas sobre confiança, prioridades e honra. Quando a pessoa devolve ao Senhor o que é dele, reconhece sua soberania sobre toda a provisão. Levar os dízimos à casa do Senhor fortalece a comunidade espiritual, sustenta obras que transformam vidas e mantém viva a missão de alcançar pessoas. Além disso, cria um ambiente de abundância, onde todos podem ser cuidados. Quando alguém contribui com fidelidade, ajuda a manter projetos sociais, alimentar famílias necessitadas e estruturar serviços que abençoam muitas pessoas. É um ato que amplia alcance e multiplica impacto. Dar não enfraquece, fortalece. A generosidade vai além do dízimo. Ela molda a forma como alguém enxerga o que possui. Quem aprende a dar desenvolve uma mentalidade de abundância, não de escassez. Doar alimentos, contribuir com missões, apoiar projetos de educação ou ajudar famílias em situações difíceis são práticas que tornam o mundo ao redor mais leve. Pequenos atos criam grandes transformações. A generosidade é uma semente que sempre volta multiplicada. Ser fiel nos recursos também envolve administrar tudo com responsabilidade. Criar orçamento, evitar gastos impulsivos, planejar investimentos e organizar prioridades traz equilíbrio para a vida material e espiritual. Esse cuidado evita ansiedade, fortalece disciplina e torna o coração mais tranquilo para praticar a generosidade. E quanto mais alguém organiza sua vida financeira, mais percebe que a fidelidade abre portas. Deus honra quem honra sua palavra. E à medida que essa prática se torna parte da rotina, o coração começa a ser purificado do medo, da avareza e do apego. Dar torna-se prazeroso e não um peso. E essa purificação interior prepara a pessoa para algo ainda mais profundo: permitir que Deus refine seu caráter e molde áreas internas que precisam ser transformadas. É exatamente sobre essa purificação, comparada ao fogo refinador, que o próximo conselho do livro de Malaquias nos começa a conduzir. O 9º conselho do livro de Malaquias é permitir que Deus purifique o coração. O profeta revela Deus como alguém que trabalha profundamente dentro do ser humano, removendo impurezas que atrapalham o crescimento espiritual. A Escritura descreve o Senhor como fogo purificador que refina a prata e o ouro. Malaquias capítulo 3, versículo 2. Essa imagem mostra que Deus não apenas observa, Ele transforma. E essa transformação exige entrega. Permitir a purificação de Deus significa abrir espaço para que Ele ajuste atitudes, intenções e pensamentos. Muitas vezes, existem áreas que a pessoa prefere manter intocadas: orgulho, ressentimento, insegurança, hábitos nocivos. Mas o fogo purificador não destrói, ele refina. Assim como metais preciosos ganham brilho ao serem trabalhados, o coração também se ilumina quando passa pelo processo divino. A purificação revela quem realmente devemos ser. Esse processo também ocorre através de confrontos internos. Ao ler a palavra, orar ou refletir, certos comportamentos começam a incomodar, porque já não combinam com a nova identidade espiritual. Pequenas práticas ajudam nesse caminho. Separar alguns minutos para a autoavaliação, anotar pontos que precisam ser mudados e buscar versículos que fortaleçam áreas específicas como humildade, domínio próprio ou mansidão. Esses passos tornam a purificação mais consciente. Permitir que Deus purifique também envolve aceitar correções. Em vez de resistir, a pessoa aprende a enxergar a correção como cuidado, não como punição. A disciplina divina não é para envergonhar, mas para restaurar. Textos como Hebreus capítulo 12 ensinam que Deus corrige quem ama. Ao reconhecer isso, o coração recebe o processo com mais suavidade.
A purificação, então, deixa de ser dor e se torna crescimento. E à medida que esse refinamento acontece, a vida espiritual ganha força, clareza e propósito. As impurezas internas cedem espaço para maturidade, sabedoria e sensibilidade. E quando o coração é purificado, torna-se mais preparado para viver com esperança, vigilância e expectativa pela presença de Deus. Exatamente o tema do próximo e último conselho revelado no livro de Malaquias. O 10º conselho do livro de Malaquias é viver em esperança e vigilância. O profeta anuncia que Deus enviaria um mensageiro para preparar o caminho do Senhor, reacendendo a expectativa espiritual do povo. A Escritura diz: "Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim." Malaquias capítulo 3, versículo 1. Essa promessa aponta para algo maior do que as circunstâncias imediatas. Aponta para o movimento divino na história. E viver com essa consciência transforma a maneira como alguém enxerga o presente. Viver em esperança significa alimentar a convicção de que Deus continua agindo mesmo quando nada parece mudar. É olhar além das dificuldades e perceber que existe um propósito sendo construído. Para isso, práticas simples ajudam. Lembrar diariamente de promessas bíblicas, manter uma rotina de oração curta e sincera e anotar pequenas respostas de oração ao longo do caminho. Esses hábitos reacendem a fé e impedem o coração de afundar em desânimo. A vigilância espiritual também faz parte desse conselho. Não significa viver com medo, mas com discernimento. É estar atento ao que fortalece ou enfraquece a alma, escolhendo ambientes, conversas e conteúdos que elevam a vida espiritual. Ler livros bíblicos como 1 Pedro, que encorajam firmeza e sobriedade, ajudam a manter o coração desperto. Vigilância é sensibilidade ao movimento de Deus no cotidiano. Essa esperança ativa molda escolhas e fortalece a perseverança. Quem vive vigilante não se deixa levar pelo imediatismo, nem se abate com facilidade. Em vez disso, desenvolve um senso de propósito que sustenta a caminhada nos dias bons e difíceis. Pequenos gestos ajudam nessa prática. Definir metas espirituais semanais, criar lembretes visíveis de versículos ou reservar um momento do dia para agradecer. A vigilância mantém a chama acesa. E quando alguém aprende a viver assim, com esperança firme e vigilância sensível, experimenta uma fé mais madura, equilibrada e confiante. A alma se torna mais leve, as decisões mais claras e o espírito mais atento ao agir de Deus. E é justamente a partir dessa postura que toda a mensagem de Malaquias se torna ainda mais viva, levando a uma reflexão profunda que pavimenta o próximo passo do seu roteiro. Depois de caminhar por cada conselho revelado no livro de Malaquias, a grande pergunta que fica é simples e poderosa. O que você vai fazer com tudo isso? Conhecimento só transforma quando vira prática, e a vida só muda quando você decide agir. Talvez hoje seja o dia perfeito para realinhar prioridades, fortalecer sua fé, reconstruir hábitos e permitir que Deus refine áreas que você vinha ignorando. Se cada conselho desse estudo se transformar em uma pequena atitude diária, você vai perceber a mudança acontecendo diante dos seus olhos. Mais clareza, mais maturidade, mais paz e mais propósito. Malaquias não foi escrito para ser observado à distância, mas para ser vivido de perto. E agora eu quero te fazer um convite. Não deixe essa jornada parar aqui. Aprofunde-se, avance, transforme a sua rotina espiritual com consistência. Se esse conteúdo trouxe valor para você, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo estudos que vão fortalecer sua caminhada com Deus. E antes de sair, assista ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Ele é a continuação natural dessa conversa e vai te ajudar a dar o próximo passo com ainda mais profundidade.